Glória a Jesus. Você tem lenha para queimar ainda para Jesus? Amém? Tamo junto? Tamo junto. Amém. Que alegria poder estarmos juntos nessa conferência. Hoje é o último dia. E na verdade é o último dia da conferência, mas é o primeiro dia de aplicarmos tudo aquilo que Jesus está nos dando. Quantos têm sido abençoados nesses dias tão especiais, com tanta ministração da parte de Deus? Eu tenho sido tão abençoado. E eu queria, antes de ministrar a palavra, cadê o pessoal do Rio de Janeiro? Tem gente do Rio de Janeiro aí? Flamenguistas, amém? Glória a Deus. Queria te pedir para você ficar de pé, para você que não está saindo aí, você que está aqui, fica de pé, vamos ficar de pé. Sabe, algo que eu estava preparando, que eu estava pensando quando preparava essa mensagem, e nada que você não saiba, então eu quero apenas te lembrar isso, até porque a gente estudou Apocalipse há pouquíssimo tempo, é que há uma dinamicidade na eternidade. O céu não é um lugar estático, paradão. O céu é um lugar dinâmico, de movimento. E é muito interessante perceber que o movimento de adoração que acontece no céu, ele acontece porque os seres celestiais estão reagindo àquilo que estão vendo. Eles estão vendo o Cordeiro, eles estão vendo o trono, e eles reagem a isso, e reagem a isso com palavras. É isso que Isaías viu, os anjos cantando, os serafins dizendo: Santo, Santo, Santo. É isso que João viu, quando ele diz que os 24 anciãos diante do trono tiram as suas coroas e ofertam adoração ao Cordeiro com palavras. O céu não é um lugar estático, é um lugar dinâmico, e a adoração celestial só acontece porque eles observam o Cordeiro, e porque observam, reagem àquilo que estão observando. Quero fazer algo com você. Quero te pedir para você fechar os olhos, e a gente vai cantar junto, bem rapidinho, uma canção. Mas eu queria que você fizesse uma dinâmica especial nesse momento. Queria que você se visse no céu. Você não está lá ainda. Às vezes é difícil imaginar, a gente só tem o texto. Mas eu queria que você fechasse seus olhos, e que a partir daquilo que o texto bíblico fala para nós, você reagisse àquilo que você está na sua imaginação agora vendo, e através do texto percebendo. A gente vai cantar uma canção, mas eu queria que você fizesse uma reação com palavras através dessa canção. Estamos juntos? Simbora? Aleluia, aleluia, ao Senhor poderoso Deus. Aleluia, aleluia, ao Senhor poderoso Deus. Vamos juntos? Aleluia. Diga. Com palavras, reaja, diga. Ao Senhor Deus poderoso, digno, digno de louvor. Tu és santo, santo, ó Senhor, poderoso, digno, digno de louvor, digno de louvor. Amém.
Vamos fazer isso mais uma vez. Quero ouvir as mulheres dizendo aleluia. Vamos lá? Apenas as mulheres, aleluia. Vamos. Levante sua mão, diga isso para Ele. Os homens, aleluia. Todos juntos, aleluia. Aleluia. Contemple o Cordeiro e diga: contemple o Cordeiro e reaja dizendo: digno. Digno de louvor, amém, amém. Você pode aplaudir bem forte, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. A Ele a glória para sempre. Pode sentar no seu lugar. Glória a Jesus. Eles observam o trono e reagem com palavras. Isso é extraordinário. Você sabe que as palavras importam para Deus. Deus considera as palavras como coisas importantes. Não é à toa que é isso que o distingue dos falsos deuses, dos deuses pagãos. Dê uma boa olhada nas Escrituras, meu irmão, e você vai ver que o que distingue Deus, ou talvez uma das características que distinguem Deus dos deuses egípcios e de tantos outros deuses pagãos, é que diferente deles, nosso Deus fala. Você serve a um Deus que fala. Isso é extraordinário. Cada tribo que rodeava Israel tinha um templo de adoração a Deus, e muito possivelmente no seu lugar de adoração daquela tribo, muito possivelmente tinha uma estátua daquele ídolo a ser adorado. Mas é interessante perceber que quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, não tinha uma estátua, tinha uma caixa banhada a ouro, e dentro dessa caixa tinha as palavras que saíram da boca e do dedo de Deus lá dentro. Elas estavam contidas num alto lugar, num lugar santo, porque Deus é um Deus que fala. Inclusive, desde o início das Escrituras, está muito implícito que Deus quis se diferenciar daqueles que viriam depois, como sendo um Deus que fala. Ele faz isso para dar vida às coisas. Ele diz: haja luz. A luz acontece por conta da autoridade de Deus contida na sua palavra. Haja luminares no céu. Todas as coisas que Deus cria, desde o início até o fim, os cria com o poder da sua voz, com as suas palavras. Isso é extraordinário. Ele, por exemplo, dá a lei ao seu povo, e é como que se de alguma forma, ao fazer isso,
Ele está se revelando ao seu povo por intermédio da sua palavra e convidando então o seu povo para copiá-lo, conhecê-lo e imitá-lo. As palavras, irmãos, são muito importantes para Deus. Logo, a gente descobre quem Ele é por meio das palavras que Ele revela. Faz sentido? A gente só consegue conhecer a Deus por conta das palavras que falam sobre quem Ele é. São elas que nos levam à contemplação e ao maravilhamento sobre quem Ele é. A gente não pode conhecer a Deus sem que antes Deus se dê a ser conhecido por intermédio das palavras. Tudo o que sabemos sobre Deus, irmãos, nós só sabemos porque Ele quis que soubéssemos ao se auto-revelar a nós através das suas palavras. E é óbvio que tudo isso atinge um ápice sem precedentes quando Jesus, que é Deus, encarna. Porque João vai dizer que Ele é o verbo, Ele é a palavra que virou carne e habitou entre nós. Agora a palavra de Deus caminha no meio dos homens. A palavra de Deus não é mais dita por profetas. A palavra de Deus não é a vontade de Deus. A sua palavra não é mais proferida por homens. Agora o próprio Deus caminha entre os homens. E ao enxergarmos Jesus, enxergaremos a totalidade da palavra de Deus. É isso que diz Hebreus 1, do 1 ao 3. Há muito tempo Deus falou-nos por muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados. Há muito tempo Ele está falando com a gente de várias maneiras. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Escute, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Deus falou com os profetas, que comunicava a sua palavra para o povo, mas agora Deus encarna, Deus está andando entre os homens. A palavra virou gente a ser ouvida, correspondida, porque as palavras importam para Deus. O tema da minha mensagem é: todo cristão é um missionário ou um impostor. Essa frase ficou conhecida em um sermão do grande Charles Spurgeon, conhecido na sua época e desde então como o príncipe dos pregadores. Aqueles que ouviam Spurgeon proferir as palavras de Deus tinham as suas vidas marcadas e mudadas para sempre. Esse não era o título do sermão que a gente tanto fala, inclusive, dessa frase. Esse não era o título do sermão. Era uma frase de um sermão que ele pregou em 1873. Pense. E eu quero pegar uma certa carona nessa frase de Charles Spurgeon para refletirmos quanto ao fato de que todo cristão é um missionário, necessariamente, ou necessariamente é uma fraude, é um impostor. Para isso leio 1 Pedro, capítulo 2, verso 7, o texto que Spurgeon leu naquela noite. 1 Pedro, capítulo 2, verso 7. Eu quero ler na versão incomum para nós, NAA, Nova Almeida Atualizada. O texto diz: portanto, para vós, os que creem, esta pedra é preciosa. É só esse texto que eu quero me prender, esse fragmento do versículo. Portanto, aos que creem, essa pedra, e é óbvio que ele está falando de Jesus, é preciosa. Quero separar esse sermão em duas partes, a partir daqui. Primeiro, Pedro está falando aos que creem.
Portanto, para vocês, os que creem. Pedro está falando para os crentes, aos que creram na mensagem de Jesus, aqueles que colocaram e depositaram toda a sua confiança no fato de que Jesus não era mais um contador de história, mas era o Messias, era a segunda pessoa da Trindade, era Deus encarnado. Esses são os crentes, esses são os que creem. O povo que estava destinado à justiça de Deus, o povo que estava direcionado a morrer por uma morte justa, pagando preço pelos seus pecados, uma sentença eterna por conta dos seus pecados, mas que foi graciosamente alcançado pelo favor do Senhor, que foram transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Esses são os crentes, aqueles que têm a clareza da sua malignidade, que têm a clareza de quão grande era o seu problema, mas o tamanho do favor que lhe chegou. Esses são os crentes. Os crentes não duvidam, por exemplo, sobre quem Jesus diz ser. Os crentes, aqueles que creram em Jesus, eles acreditam que Ele é o Messias, que Ele é o Rei dos Reis, o Messias esperado, que Ele é o Filho de Deus, a palavra de Deus, o Cordeiro Pascal. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os crentes creem nele, não precisam de provas e mais provas e mais provas e mais provas para colocar Deus na parede, porque se você fizer isso, então eu vou crer. Não, os crentes creem em quem Jesus diz ser, e isso é extraordinário, porque de alguma forma foram tocados por essa convicção dada pelo Espírito sobre quem Ele é. Não é à toa que Jesus diz para os seus discípulos: e vós, vocês estão dizendo o que estão falando por aí, mas quem vocês dizem que eu sou? E iluminado pelo Espírito, Pedro diz: tu és o Cristo. Tu não és mais um profeta apenas, você é o Cristo. Esses são os crentes, que creem que Ele é o cabeça da igreja, que sabem que é Jesus e não homens que governam a sua igreja, que creem na suficiência de Cristo. Esses são os crentes. Por quê? Porque crer em Jesus, irmãos, necessariamente é concordar com essas afirmações que falam sobre quem Ele é. Inclusive afirmações que o Pai afirma sobre quem Jesus é. Esses são os crentes, que não tem dúvida no seu coração que Jesus é o Salvador do mundo todo. Os crentes vivem uma vida dedicada a Ele por causa disso. Agora, eles não vivem mais uma vida para si. A sua vida é vivida totalmente entregue a Ele, confiando nele, portanto, descansando nele, estando plenos e satisfeitos nele, não pelo que Ele vai fazer, mas por aquilo que Ele é e pelo que Ele já fez. Esses são os crentes. O convite àqueles que foram alcançados pelo Evangelho de Cristo é um convite a descanso, no fato de que Ele é o Senhor e Salvador do mundo. A fé que nos salva é uma fé confiante, uma fé dependente. Agora a gente aprende que nós não damos o ritmo dos nossos passos. Agora é o próprio Cristo que cremos que firma os nossos passos. Veja isso, por exemplo, em Atos dos Apóstolos. Quantas vezes eles queriam fazer algo, mas eram impelidos pelo Espírito a fazer outra coisa, ir para um lugar, mas eram direcionados para outras. E eles não ficavam resmungando e reclamando, eles simplesmente iam. Por quê? Porque creram, eram crentes. E sabe, de verdade, irmãos, é impossível vislumbrar a preciosidade de Cristo se você não for um crente. Não dá para perceber o tamanho da beleza
do valor inestimável que é Cristo, se você não for crente. Pedro vai dizer em outro momento em sua epístola: porque não foi com prata e nem ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que receberam por tradição dos vossos pais, mas pelo precioso sangue de Jesus. Se você não crê nessas afirmações, é impossível ser um crente. Há de se crer para então atestar que você é um crente. Se você não vive para contemplá-lo, se você não vive para copiá-lo, e se a sua confiança não estiver totalmente nele, não se engane, você não é um crente. Você não creu. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12: eu sei em quem eu tenho crido. Eu tenho a plena convicção, nada abala a minha perspectiva. Eu sei em quem eu tenho crido, crente. A segunda perspectiva que Pedro dá no texto é: vocês que creem, esta pedra é preciosa. Pedro fala sobre o valor de Jesus, sobre o convite da apreciação que todo crente necessariamente terá por Cristo. Por quê? Porque Jesus é precioso. Óbvio que você está cansado de saber, mas vire para uma ou duas pessoas e diga: Jesus é precioso. Vire para outra pessoa e diga isso: Jesus é precioso. O valor do Cristo da igreja, irmãos, é inestimável. Todas as coisas foram feitas por meio dele, capítulo 1 de João, e sem ele, nada, absolutamente nada do que foi feito se fez. Esse é o nível do valor do Cristo da igreja. Você ama os sacramentos, a ceia e o batismo? Então, a ceia e o batismo só tem valor porque Cristo está neles. Você ama as doutrinas da igreja, as doutrinas da graça? As doutrinas da graça não têm valor nenhum se Cristo não estivesse nelas. Elas só têm valor para nós porque elas encarnam Cristo. Sabe qual é o valor da igreja? Não é o que ela produz, é o Cristo que ela confessa. A igreja seria um lugar monótono se Cristo não estivesse lá. Portanto, a beleza da igreja não é o que ela produz, não é o que ela faz, mas é o Cristo que ela vive e que carrega. E o propósito desse encontro, dessa conferência, o tanto de equipamento que se loca, o tanto de gente que vem, o tanto de organização, de estruturação que você não faz a mínima ideia, só faz sentido porque tudo isso é para a glória de Cristo. A igreja só tem sentido por conta de Cristo. Tudo isso só tem valor porque Cristo está neles. É desse tipo de beleza, de preciosidade que Pedro está se propondo a dizer. A essência da experiência cristã está contida na compreensão, ou talvez na revelação, do quão precioso Jesus é. Do quão valioso, inestimável, não se pode mensurar a preciosidade de Jesus. E é interessante, porque é essa revelação, é essa compreensão que nos leva a amá-lo contemplando. Nós recebemos essa revelação sobre quem Ele é, percebemos a glória do Cordeiro, contemplamos a sua divindade, e então passamos a viver uma vida totalmente entregue para Ele. Começamos então a trilhar um caminho de relacionamento pessoal com Ele. A gente contempla, a gente ama e a gente se dedica totalmente para Ele.
E agora a gente passa a viver uma história de amor que não se fundamenta, irmãos, no nosso amor por Ele, mas que se fundamenta primariamente no amor dEle por nós. A gente apenas vive uma resposta daquilo que Deus fez. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Agora, nós vivemos uma resposta do primeiro amor dele, amando-o e vivendo uma vida totalmente entregue para Ele. Essas coisas não podem sair da nossa vista, a gente não pode perder essas coisas de vista, porque elas são o fundamento de quem nós somos como igreja. É de uma história de amor que a gente está falando. A Bíblia fala que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ele não amou o crente lavado que você é, bonitão, cheiroso. Não vou pedir para você dar um cheiro no seu irmão, não, fica tranquilo. Ele amou você quando você estava sujo, fedido de pecado. Ele te viu e te amou. Isso é extraordinário. Agora a gente é convocado a viver um amor em resposta, e a gente precisa fazer isso considerando Deus morrendo na cruz como um pecador moribundo, para que nós pudéssemos ser livres do destino que nós merecíamos. Apenas feche os seus olhos e considere Deus morrendo como um pecador moribundo, para que você fosse liberto das cadeias do pecado que te prendiam. E sabe, irmão, de verdade, não importa seu grau de instrução, não importa quantos seguidores você tem, não importa a tua fama, não importa sua capacidade de produzir riqueza, não importa seus bens, suas posses, suas conquistas, você era um imundo, merecia o inferno, merecia a morte eterna, mas graciosamente Jesus nos amou, manifestou sobre nós o seu amor e a sua graça de uma forma extraordinária. Como, pastor? Nos amando. Olha uma frase que o Spurgeon usou naquela pregação. Eu não sei se ela vai aparecer aí, eu passei para que ela aparecesse, mas olha a frase do Spurgeon: tremíamos antecipadamente pelas chamas do inferno ao sermos encarados pelos nossos pecados, mas em um instante, pelo precioso sangue de Cristo derramado, o medo e a culpa desapareceram e fomos reconciliados. Isso é extraordinário. Em um instante, um preço que você não poderia pagar, um valor que jamais ser humano algum poderia pagar, foi pago pelo sangue de Jesus. E em um instante, o medo se foi, a culpa desapareceu, e nos sentimos aceitos por Jesus. Quantos já passaram por essa experiência? Levante sua mão. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário porque entre nós havia mentirosos, adúlteros, drogados, viciados, desonestos, inimigos de Deus, mas sem termos nada a oferecer, Ele quebrou as cadeias que nos prendiam. E eu pergunto: que amor é esse? Que amor é esse que nos dá algo sem pedir um pagamento, até porque nós não poderíamos pagar? Que amor é esse? É do amor de um Cristo precioso que nós estamos falando. Agora, tendo sido alcançados pela graça, vivemos de forma a encarar um novo modelo de vida. Porque os crentes que encontram preciosidade em Cristo tiveram uma mudança de vida radical. Agora, na nova vida, eles não vivem mais como viviam antes. Agora eles vivem de um jeito diferente. Por quê? Porque a sua vida foi radicalmente afetada pela bondade e pela graça de Jesus.
foi afetada pelo encontro com Ele. Agora a nossa vida tomou um outro rumo. Não vivemos mais para servir a nós mesmos, mas a Cristo. Não vivemos mais para desfrutar apenas do curso da existência humana, como o autor de Eclesiastes, provando de todas as coisas da vida. Agora, na nova vida, nós vivemos para Cristo. E o apóstolo Paulo vai dizer: se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, é para o Senhor que morremos. Porque quer vivendo, quer morrendo, e no intervalo que está compreendido o nascimento, a morte, não somos de nós mesmos, mas somos dele. Nossa forma de viver agora, na nova vida, foi radicalmente afetada pela graça de Jesus, e recebemos um convite de vivermos exclusivamente para a glória e para o louvor dele. Todo o teu ser agora, todo o nosso ser é dedicado a Jesus. Não pensamos mais a vida como antes. Não pensamos mais filhos, casamento, dinheiro, igreja como a gente pensava antes. Agora ofertamos tudo isso como um ato de louvor, de adoração ao Deus que morreu numa cruz como moribundo, para que nós pudéssemos ser salvos. A pergunta é: como não viver para Ele? Em uma de suas entrevistas, você deve se lembrar disso, Rodolfo respondeu a partir de uma pergunta que lhe foi feita: como não entregar a minha vida para alguém que entregou a vida dele por mim? É sobre isso que eu estou falando aqui. Sobre o fato de que agora, na nova vida, nós vivemos para Ele. Por quê? Porque Ele é precioso. Porque Jesus é precioso. E pasme, Ele foi precioso no passado para os pais da igreja. Ele é precioso agora para nós na conferência por todo mundo. Mas também é precioso quando enxergamos o futuro. Quando o fato de que não sabemos o dia e nem a hora, mas passaremos. Essa é a verdade da vida. E que nesse momento, todo crente que tem Cristo como precioso, sabe que nesse momento, quando sair dessa experiência de vida, será recebido pelo Cristo que é precioso. E João vai dizer que assim como Ele é, nós o veremos. Ele foi precioso no passado, Ele é precioso agora, e Ele é precioso no futuro, quando aí então estaremos com Ele para sempre. E assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Agora, aplicando tudo isso que eu falei, que é uma mensagem um tanto quanto comum para você, embora por vezes as palavras tiram do inconsciente e trazem para o consciente. A partir de tudo isso, a despeito de ser quem Ele é, por vezes, meus irmãos, nossa forma de demonstrar o apreço a Cristo, como crentes, é pífia. Essas verdades, você concordou com elas, porque talvez elas meio que vão desenhando a sua história. De repente você era um drogado, como eu falei, um adúltero, você foi salvo por Jesus. Mas compreenda o fato de que mesmo sabendo todas essas coisas, mesmo tendo a clareza do tamanho da preciosidade de Jesus, do fato de que nós somos crentes, mesmo sabendo de tudo isso, nossa forma de viver para Deus, por vezes, é pífia. É pífia. Por exemplo, por que tantos evangélicos dizem que amam Jesus, que foram tocados por Jesus, mas têm vergonha de confessar a Jesus de forma pública? Por que tantos evangélicos que estão nas pesquisas do IBGE,
que estão nas pesquisas de bio de Instagram, mas tem medo e tem vergonha de confessar publicamente seu amor e seu apreço a Jesus. A pergunta é: por quê? Porque o simples fato de pensar em anunciar Cristo fora de quatro paredes traz medo e assombro para tanta gente. Levantar a mão aqui nessa atmosfera de adoração é maravilhoso, mas por que o simples fato de pensar que Jesus precisa ser anunciado num ambiente hostil, como uma faculdade, como um trabalho onde ninguém gosta de você, ninguém curte você porque é crente, o simples fato de pensar que você é convocado a anunciar a Jesus fora desse ambiente te traz medo, te traz vergonha. Sabe, Jesus nunca teve vergonha de confessar ter amigos pecadores, mas por vezes nós, pecadores arrependidos, temos vergonha de confessar que somos amigos de Jesus. Isso precisa afetar quem nós somos hoje. Porque pode ser que a sua vida inteira você tenha pensado ser um missionário, e talvez hoje os indícios estão te dizendo que talvez você seja uma fraude. Jesus nunca teve vergonha de confessar ter amigos pecadores. Mas mesmo assim, há pecadores que confessam ter sido salvos por Ele, alcançados por Ele, mas que têm vergonha de serem conhecidos como seus seguidores e como seus amigos. Ah, pastor, mas eu preciso tomar cuidado da forma como eu vou colocar, porque eu posso ser hostilizado, posso ser cancelado. E deixa eu dizer, isso vai acontecer. Vão te cancelar. Se tem uma convicção que você precisa ter, é que levantar o nome de Jesus socialmente vai te marcar. Os nomes mudaram. Você vai ser cancelado. Você vai sofrer bullying. As pessoas vão te tirar do meio comunitário onde elas estão reunidas. Isso vai acontecer. A questão é: você tem medo de ser cancelado por um tolo por causa do nome de Jesus? Porque é assim que o próprio Jesus diz em Lucas 12:20, quando chama aqueles homens que não perceberam que a vida não é apenas essa experiência. Jesus chama ele de tolos. Será que o teu medo é de ser cancelado por um tolo? Você foi alcançado pelo maior amor do mundo, mas tem vergonha de falar de Jesus nos ambientes sociais onde você está, por conta do cancelamento. A gente precisa refletir hoje, se de fato encarnamos a missionalidade da igreja, ou somos um embuste, somos uma fraude. Cristo nunca teve vergonha de ser cancelado e ridicularizado por amor a você. Ele suportou tudo aquilo, inclusive por você. Se Cristo é precioso para os crentes, eles deveriam se alegrar em confessá-lo. Inclusive, como estamos passando na nossa igreja o tema de Atos, se alegrar pelo fato de ser perseguido como seu Senhor foi perseguido. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos, como eu disse. E é muito interessante perceber, quase que profeticamente, as falas de Jesus quanto àqueles que ousariam negá-lo diante dos homens. Ele diz em Marcos capítulo 10, 32 e 33: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus.
Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então veja, você pode ser uma fraude vestido de crente, vindo para a conferência, vindo para o culto, assistindo de casa. Mas se você tem medo, se você tem vergonha de usar palavras para que os outros conheçam a preciosidade sobre quem Jesus é, bota fé, você é uma fraude. Pode ser, inclusive, que você esteja vivendo a tua vida inteira de cristianismo como uma fraude. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Se você ama Jesus, esteja disposto, irmão, a sofrer por Ele. Que esse Espírito tome nossa igreja nesses dias. O privilégio de, por vezes, sofrermos por causa do nome de Jesus. Porque a nossa verdadeira conversão e amor a Jesus serão provados na forma como falamos dele. Porque todo cristão é um missionário ou é um impostor. A pergunta aplicando é: quem é você? Quem é você diante dessa cena que eu estou pintando? A essência da igreja, não se engane, é comunicar dele, é falar sobre ele. Nós somos chamados para ser testemunhas dele. Testemunha necessariamente fala daquilo que viu, daquilo que ouviu, daquilo que experimentou. Então o chamado da igreja é de falar, é de testemunhar, de todas as formas possíveis e imagináveis. Em tempos favoráveis e em tempos desfavoráveis. Sendo aceito ou rejeitado, de dia ou de noite, para pretos ou para brancos. Porque se todas as coisas há um tempo debaixo do sol, nós devemos falar a tempo e também a fora de tempo sobre quem Jesus é. Nós devemos falar em toda oportunidade como seres missionais que fundamentalmente fomos chamados para ser crentes sobre a preciosidade que nós encontramos. Porque ou somos missionários ou somos uma fraude, somos uma mentira que acredita estar vivendo para Deus quando na verdade vive para si mesmo. Se Jesus é precioso de fato para você, inevitavelmente seus sentimentos vão se transformar em palavras. Se Jesus é o valor da nossa vida, é o presente maior que recebemos graciosamente, nós falaremos necessariamente dele, porque vai ser impossível guardá-lo. Vai ser impossível ficar detido diante do fato do que ele fez por nós. E algo que você precisa se lembrar é que quem está falando isso aqui é Pedro. Alguém que se achava amigo de Deus. Alguém que levantava, que dava rompantes de amor. Mas na primeira aprovação, quando foi testado, se perguntado se era amigo de Jesus, ele disse não. É esse Pedro que abandona a causa, que volta ao seu primeiro estágio, mas que graciosamente Jesus, pós-ressurreto, vai lá atrás dele, se reconcilia com ele, diz: Pedro, você me ama? Porque por vezes você fala que ama Jesus, e você canta para Jesus, mas a verdade é que isso é uma fraude, a partir da forma como vivemos e encarnamos esse amor. Então hoje, encare Jesus nos enquadrando amorosamente, como ele enquadrou Pedro, perguntando: Pedro, você me ama? De verdade. A intenção de Jesus não era humilhar, não era retirar Pedro, pelo contrário, a intenção de Jesus era reconectar Pedro, ouvindo de Pedro a confissão dos lábios, de que ele não era aquilo que ele demonstrava ser. E pode ser que hoje seja um dia
para você confessar com seus lábios para Jesus que você só é crente dentro da igreja, que você só é crente no GP, mas que talvez você seja um impostor nos ambientes onde você está inserido. É um Pedro, irmãos, transformado pelo amor de Jesus, regenerado, que prega em Atos 2, talvez a melhor pregação já feita até hoje. A base da pregação de Pedro é Jesus. E é essa pregação que salva centenas de milhares de pessoas naquele dia. Esse é o tipo de maravilhamento, de vislumbre, de encantamento com a beleza de Cristo, que nos leva a falar daquilo que contemplamos, que nos leva a usar as palavras a partir daquilo que vivenciamos. É desse tipo de maravilhamento, porque aquele que se maravilha com Cristo, com aquele que contempla a glória de Deus, com aquele que tem conscientemente o tamanho do seu problema, mas o tamanho do favor que recebeu, necessariamente falará sobre Cristo, necessariamente será um luzeiro do amor, da graça e de Cristo, porque ele não vai conceber pessoas do seu lado indo para o inferno sem que ele faça nada. Seu trabalho não é convencer ninguém. Seu trabalho é de falar, usar as palavras, copiando a Deus, copiando ao ambiente de adoração diante do Cordeiro. Ou você está espalhando o reino de Deus, escute, ou você está espalhando o reino de Deus, ou você não ama Jesus. Nesse sentido, uma conferência como essa, extraordinária, cheia da glória de Deus, pode ser mais um encontro, pode ser mais um tempo de histeria, entende? Pode ser mais um ambiente emocional, onde você reage, pula, mas não confessa o tamanho do amor que te alcançou. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, 2 Timóteo 4. Fale em todo tempo, fale no dia bom e no dia ruim, de maneiras adequadas ou inadequadas, em momentos apropriados ou não, na internet, na faculdade, no trabalho. Proclame o tamanho da preciosidade do Cristo que você encontrou. Fale daquilo que Jesus graciosamente fez na sua casa e na sua família. Sua família estava acabando, Jesus restaurou sua família. Você precisa ser um comunicador disso. Do contrário, você é um impostor. Para finalizar, a pergunta que eu faço, talvez alguns se identifiquem, é: quando foi que você caiu? Quando foi que você deixou de se maravilhar por Ele? Porque houve um tempo onde você falava, houve um tempo onde você vivia visceralmente, houve um tempo onde você era uma metralhadora, e tudo que falavam de você, você respondia com Jesus no meio. Houve um tempo onde você era movido pelo amor de Cristo. A pergunta é: onde foi que você caiu? Onde foi que esse amor caiu na sua vida? Se é medo, a oração que nós vamos fazer juntos hoje é a oração dos apóstolos, junto com a igreja, que diante da perseguição orou a Deus, não pedindo para tirar a perseguição, mas oraram pedindo: Deus, dá-nos coragem para pregar o Evangelho. Diante da possibilidade de ser demitido, diante da possibilidade de ser retirado do ciclo de amizades, diante da possibilidade de perder contratos, de perder seguidores, dá-nos coragem para pregar o Evangelho. Diante da possibilidade de perder dinheiro, dá-nos coragem
para pregar o Evangelho, diante da possibilidade de perder um relacionamento, uma carreira promissora. Dá-nos coragem. Se é medo, a oração que faremos hoje é: Deus, derrama sobre nós coragem, para falar sobre o que vimos e contemplamos. Porque todos os que foram levados a Cristo e o contemplam, todos que foram levados a Cristo e que estão vendo a glória de Cristo, reagem a essa glória falando sobre ela. Todos aqueles que foram levados à graça de Cristo, não importa de que forma, não importa quanto dinheiro você tem, todos os que foram levados a Cristo reagem à glória de Cristo, falando dessa glória. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, eu quero orar por você. Quero crer que nesse fim de tarde, de último dia de conferência, Jesus está falando com alguns de nós essa tarde. Falando com alguns que talvez precisam largar a capa da fraude e abraçar o amor que Jesus tem demonstrado graciosamente na cruz. Se o Espírito Santo está falando com você, e se Deus de alguma forma está movendo algo dentro do seu coração, eu quero orar por você. Não entenda essa mensagem como uma exortação, ela não é. Ela é um alerta, ela é um despertamento. E se você se sente despertado por Jesus ao ouvir essas palavras, se você percebe que talvez até aqui você tenha vivido como um impostor, eu quero orar por você. Enquanto todos estão de cabeça baixa e de olhos fechados, fique de pé no seu lugar. Não tenha medo, nem vergonha. Apenas fique de pé, eu quero orar por você. Meu tempo está acabando, mas eu queria que muito rapidamente, você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente. Você pode fazer isso? Eu quero orar por você. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. Pode vir aqui para o meio, aqui, ó. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Eu quero orar, mas antes de orar, eu quero pedir que você ore. E eu quero que talvez a oração mais sincera, pura da sua vida inteira você faça hoje. E diga para Ele: Jesus, eu não sou aquilo que eu pensava ser, mas hoje eu estou jogando a capa da mentira e da fraude no chão, para viver visceralmente aquilo que você me chamou. Eu quero te dar alguns minutos para você fazer isso. Queria muito convidar os pastores da nossa igreja que estão aqui, implantadores, para vir aqui na frente e orar por esses irmãos. Líderes da Onda Dura Joinville que estiverem aqui, pode fazer isso também. Supervisores, pastores, sai do seu lugar e vamos fazer alguma coisa nesse momento, porque de forma poderosa o Espírito Santo está tocando na vida desses irmãos hoje. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Você pode ficar de pé, você que está aí? Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor,
és santo. Tu és santo. Aleluia. Jesus está aqui essa tarde. Glória a Jesus. Tu és santo, Jesus. Tu está entronizado, Senhor. Você é santo, lindo, bendito, exaltado seja o teu nome sobre todas as coisas. Você é aquele que era, que é e que há de vir. Riquezas e glórias estão diante de ti. Raiz de Davi, leão da tribo de Judá, o cordeiro que venceu. Tu és a pedra angular, o cabeça da igreja. Nós te apresentamos, Jesus, esses irmãos que estão aqui na frente, reconhecendo sua insuficiência, sua incapacidade, reconhecendo que não eram aquilo que diziam estar destinados a ser. E nós te pedimos que essa noite o teu Santo Espírito faça algo extraordinário na vida de cada um deles. Convencidos pela palavra da verdade, eles abandonem a sua fraude, a sua vida de impostor, e se transformem em Paulos dessa geração, se transformem em Timóteo e Tito dessa geração, se transformem nos Pedros e nos apóstolos dessa geração, que eles sejam os Calvinos e os Luteros, que eles sejam os Spurgeon, que eles sejam aqueles que abraçaram a causa de Jesus, ainda que morram e sejam julgados por ela, mas que eles sejam aqueles que decidiram no íntimo do seu coração entregar a vida inteira em resposta à vida de Cristo que foi dada na cruz por eles. Que haja um movimento de avivamento e de despertamento na vida deles hoje, na vida daqueles que não tiveram coragem de sair do seu lugar e vir aqui. Que o teu Espírito os encontre essa noite, e que esse ciclo que começa a partir dessa conferência seja marcado por avivamento, seja marcado por pregação da mensagem do Evangelho com intrepidez, com ousadia, com coragem, que seja marcado por conversões, porque o Senhor não nos chamou para sermos impostores, mas o Senhor nos chamou para sermos missionários dessa última hora. Que o teu Espírito Santo toque na vida de cada um deles, e que eles sejam cheios do Espírito Santo, não de uma fraude, não de uma mentira, mas que eles sejam cheios do Espírito Santo, para a glória e para o louvor do teu santo nome. Digno de louvor, tu és santo. Levante sua mão e cante: santo é o Senhor, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Toda glória seja dada ao Cordeiro, toda glória seja dada ao Cordeiro, pelos séculos dos séculos dos séculos. Se você está aqui na frente, dê um abraço na pessoa que está do seu lado e diga para ela: é tempo de sermos missionários. Que Deus te abençoe. Tamo junto, onda dura. E aí, tudo bem?
Você acabou de ouvir uma mensagem poderosa e transformadora. E para você não perder nada, se inscreva no canal, ative o sininho, porque sempre quando nós entrarmos ao vivo, você vai receber uma notificação para não ficar de fora. E eu tenho algo para você. Eu vou deixar aqui 2 indicações, então já clica e continue recebendo mais de Deus. Um abraço e até a próxima.